hoje é para você que ainda não fez sua previdência complementar porque acha que tem muitas taxas ou não conhece bem como são essas taxas e como elas são cobradas. E também para você que já tem um plano de previdência complementar, mas não acompanha e não sabe quais são as taxas cobradas. É preciso ficar de olho nisso. Eu sou Ivan Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Traduzindo o Segurês. Na Previdência, existem as cobranças de duas taxas, a taxa de carregamento e a taxa administrativa financeira. Taxa de carregamento é a taxa que serve para suprir as despesas de manutenção do plano, emissão de certificado, emissão de extrato, manutenção de site, manutenção da cobrança, todas as despesas referentes à manutenção do plano ao longo do período que você contratou. Já a TAF, que é a taxa de administração financeira, é uma taxa cobrada para que seu dinheiro seja aplicado no mercado financeiro, né? Então existe lá uma DTVM, né, que é uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, que faz esse trabalho. Então, precisa que haja uma cobrança dessas duas taxas para que você tenha um bom desempenho em relação à rentabilidade e também à administração do seu plano. Então é saudável que tenha essas taxas, né? Agora eu vou falar para vocês, na linguagem dos seguros, como que funciona todas essas etapas aí da Previdência, né? Então assim, ó, você vai contratar um plano de Previdência complementar, você vai definir nessa hora um período de diferimento para poder constituir um fundo de reserva através de contribuições mensais, onde vão incidir a taxa de carregamento e a TAF. Dessa forma você vai chegar lá no final com uma reserva que você desejava ou próximo disso e vai ter direito aos seus benefícios. Simples assim, não é? E aí, Velas, é fácil assim mesmo? Você entendeu tudo? Não é, né? Então vamos traduzir esse segurês? Na verdade funciona assim. Você vai abrir sua conta de previdência para você garantir seu futuro lá na frente. Você vai fazer alguns depósitos nessa conta. Por quê? Ao final do período que você determinou como idade de saída, que é o tal do diferimento, naquela idade você espera ter um saldo para que você consiga ter uma renda mensal ou não, ou pegar todo o dinheiro e gastar. Agora, sobre esse dinheiro, vão incidir algumas taxas, né? Uma delas é uma taxa que vai ser cobrada para garantir a manutenção do seu plano, para que você tenha as suas cobranças devidamente feitas, para que você receba seus extratos em casa ou de forma online, para que você tenha um site adequado e consiga consultar tudo isso. Você vai ter também uma taxa de administração financeira, que é o gestor do fundo que você tem o seu dinheiro, ele vai poder aplicar de forma competente esse dinheiro lá no mercado financeiro, para que te dê uma boa rentabilidade, e juntando com o tempo, que é o fermento da rentabilidade, você vai ter uma grana, um saldo de conta bem legal lá na frente, para poder usufruir da sua aposentadoria. Então assim, né, eu acho que dessa forma fica mais fácil de entender, né? Porque realmente esses termos de segureza aí são muito chatos, né? Agora eu vou deixar vocês um pouquinho com Velas, que ele vai explicar de forma mais detalhada um pouco como que funciona o carregamento e como que funciona a TAF, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Vai lá, Velas, é com você agora. Vamos entender aqui então como que é o carregamento na entrada. Eu gosto de usar esse desenho aqui porque ele deixa claro quais são as formas de entrar dinheiro num plano de previdência complementar, que você vê aqui em cima, são os depósitos mensais, aportes e portabilidades, e na parte de baixo tem aqui as formas que o dinheiro sai, que são os resgates parciais, resgate total, que pode ser a qualquer momento, ou lá no final do plano, como eu falo sempre, para você manter o seu padrão de vida, ou então você vai ter também rendas mensais, reversíveis ou não, tem um vídeo sobre isso, né? O carregamento na entrada, então, como que ele funciona? Se eu tenho um plano que eu vou depositar R$100 por mês e esse plano me cobra 5% na entrada, de cara vai descontar R$5 e dos 100 vão R$95 para o meu fundo de reserva. Funciona assim. Então, independente do valor que você vai depositar, os planos com carregamento na entrada sempre cobram antes do dinheiro entrar na sua conta. Existem muitos planos assim, planos antigos principalmente. Então você que tem um plano antigo, seria legal observar esse detalhe, porque de repente você pode estar deixando de ganhar por conta disso, né? E ainda tem planos novos, são poucos, que cobram na entrada. Então vamos ficar aí atentos.
O carregamento na saída já é diferente, né? Ele vai ser cobrado, se for cobrado, somente se você fizer algum resgate parcial, algum resgate total ou alguma portabilidade de saída. E essa taxa pode nem ser cobrada. Vamos entender aqui como funciona então. Existe uma tabela referência que toda entidade de previdência que usa esse sistema de carregamento na saída aplica. Esta tabela aqui não é de nenhum plano, ela é hipotética, eu criei 100% essas regras aqui, mas o mecanismo e a lógica é a mesma aplicada pelas entidades de previdência. Então nós temos lá em cima as colunas, né, com saldos, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mil, e temos aqui o tempo de permanência. Então o que vai acontecer? Se a pessoa pedir um resgate, seja ele parcial ou total ou uma portabilidade, a entidade de previdência vai olhar nessa tabela. Dependendo de onde você estiver, ela vai cobrar ou não o carregamento e o percentual que ela vai ser cobrado. Vejam alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, esse caso aqui, ó, uma pessoa tem já 10 meses de previdência e tem um saldo de R$ 9.000 e ela resolve fazer um saque total. Qual vai ser o carregamento que ela vai ver? Então eu vejo lá, 10 meses é menos de 12 meses, então está na primeira linha. 9 mil também está ali na primeira coluna, então o carregamento será de 10%, tá? Porque eu sempre olho primeiro o tempo, depois o saldo. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. Mesma coisa, a pessoa tem os mesmos 10 meses de plano, porém ela já tem R$ 42.000. Então eu vou lá, ó, menos de 12 meses, vou na primeira linha, mais de 40 mil, menos de 60. Então o carregamento vai ser de 6%, porque é a regrinha de tempo e saldo. Outro exemplo aqui, ó, a pessoa tem 30 meses de plano, então já vou lá na terceira linha e tem um saldo de R$ 29.000. Qual vai ser o carregamento? 4%, porque ela já tem mais de 24 meses e menos de 36, e ela tem mais de R$ 20.000, porém tem menos de 40, então vai ser 4% carregamento. Outro exemplo, a pessoa tem 18 meses e tem um saldo de R$ 70.000. Qual vai ser o carregamento aqui? Vamos lá, 2%, porque ela não tem tanto tempo de plano, mas ela tem um saldo interessante, então ela já pegou um carregamento bem mais baixo de 2%. Outro exemplo aqui, a pessoa tem 27 meses e tem R$ 90.000 de saldo. Olha que interessante. Qual vai ser o carregamento aqui, ó? Nenhum, porque ela tem pouco tempo, não é muito, 27 meses, mas ela tem um saldo já superior a R$ 80.000, porque ela tem 90 mil. Então ela pode tirar esse dinheiro, parte dele ou total, ou levar para outra entidade de previdência e não vai ser cobrado nenhum carregamento. Ela já tem acesso a 100% do saldo dela. Outra situação aqui, a pessoa tem um saldo que não é tão grande, perto do exemplo anterior, mas ela tem muito mais tempo de plano, ela tem 50 meses. Qual vai ser o carregamento aqui então? Vai ser zero também, porque ela já está lá na última coluna, ela está quase chegando nos 60 meses e ela tem já mais de 40 mil, então vai ser zero. Então vocês podem verificar que esse tipo de tabela aqui, ó, prestigia as pessoas que guardam mais dinheiro por mais tempo. E por que existe essa regra? Porque infelizmente hoje em dia existe um prazo de resgate muito baixo, ele está em torno de 3 anos e meio na média. Então o brasileiro ele faz plano de previdência, mas ele não resgata num prazo muito rápido, porque às vezes ele guarda mais do que pode, mais do que deveria, e numa emergência, numa situação, ele acaba precisando sacar esse dinheiro. Então isso aqui serve para estimular que as pessoas permaneçam no plano. Agora nós vamos ver o caso que existe carregamento na entrada e na saída, tá? Tem entidades que trabalham das duas formas, né? Então o que acontece? Ela vai te cobrar um percentual, como vocês já viram, lá na entrada, geralmente é um percentual menor que o praticado nas que trabalham 100% carregamento na entrada, mas serve a mesma regra, tá? Ela vai te cobrar alguma coisa de início e ela também vai te cobrar alguma coisa na saída. E esse percentual aqui, ele é um pouquinho menor que aquela tabela que vocês viram agora há pouco, né? Porque eu já cobrei parte do carregamento na entrada e vou cobrar outra parte na saída. Mas aqui também já não é uma boa situação, porque você vai ter na entrada de cara, né? Então, desses três tipos de carregamento aqui, não tem nem dúvida que o melhor são as entidades que cobram apenas na saída, porque você tem grande chance de não pagar nada de carregamento. Então, já a TAF, né, que é a taxa de administração financeira, ela é sempre cobrada sobre o saldo total do dinheiro que você tem.
Então o carregamento é cobrado sobre cada depósito e a TAF é cobrado sobre o saldo. Por quê? Porque isso é cobrado pelo gestor financeiro, que geralmente é uma DTVM, que é uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, que é ela que é autorizada pelo Banco Central a levar dinheiro no mercado financeiro. Ela incide, como eu já falei, sobre o saldo total que você tem. Os percentuais divulgados são anuais, então você vai ver lá que um plano vai ter 0,70 ao ano, 1% ao ano, 2,5%, 3%. Tem outros percentuais aqui, são só exemplos, tá? Mas essa taxa é anual e, na verdade, ela é cobrada diariamente, porque esses fundos têm uma movimentação diária de aplicação financeira. E uma coisa que é importante ficar atento aqui, tá? As rentabilidades divulgadas pelas entidades de previdência, elas são líquidas da TAF, ou seja, se você tem um plano e você recebe lá o informativo de rentabilidade que naquele mês rendeu 1,2%, por exemplo, hipoteticamente falando, ali já está líquida da TAF mensal. Se ele rendeu 10% no ano, ali já está líquida da TAF anual. Então, isso é importante ficar atento, porque às vezes tem um plano que cobra uma TAF de 0,7, outro que cobra uma TAF de 1, mas o de 0,7 me deu uma rentabilidade anual de 10%, e a que cobrou 1 me deu uma rentabilidade anual líquida já de 13%, eu prefiro pagar 1 e ter uma rentabilidade líquida de 13%. Então, aí tem que ficar um pouquinho atento nesse detalhe, tá? Então é isso. Então foi uma explicação rápida sobre como funcionam as taxas de carregamento, como funciona a TAF. E agora eu vou deixar você de novo, Ivan Velasquez, para ele finalizar o vídeo. E aí? Agora já tem uma ideia melhor de como funcionam as duas taxas? Taxa de carregamento, que pode ser na entrada, ou pode ser na saída, ou pode ser parte na entrada e parte na saída, né? Aí vocês viram que tem lá a TAF, né, que é cobrado sobre o seu saldo total para que esse dinheiro seja aplicado com competência lá no mercado e você tenha uma boa renda, legal? Então assim, esse vídeo teve o objetivo de esclarecer esses temas realmente, né? Para você que já tem a sua previdência, consiga acompanhar e se vê que é necessário fazer uma portabilidade para um plano melhor que tenha taxas mais competitivas, e para você também que ainda não conhecia, né? E faça a sua previdência. Apenas se atente a esses detalhes na hora de contratar, porque tem entidades que cobram taxas maiores e entidades que cobram taxas menores ou nem cobram, como vocês perceberam. Tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!